Ore comigo e por mim. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, honras e glórias te damos, Senhor. Nós aqui preparamos a mesa, Senhor. Nós ofertamos a Ti, Senhor, o perfume mais caro para receber o Santo de Israel, aquele que é o único Deus santo e maravilhoso. Que a minha vida, Senhor, seja usada para falar da Tua santidade. Diminua, Senhor Jesus, o meu eu, e que sobressaia Jesus Cristo aqui neste lugar. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu tenho um costume, quando eu vou trabalhar, eu ligo o rádio e para saber como é que está o tráfego, né, o trânsito, e para ver sobre a questão do clima, né, se vai chover, se vai fazer muito calor. E eu ligo o rádio para isso. Né, para saber das notícias, principalmente de economia, não entendo muito, mas né, gosto. E eu sou sempre pega de surpresa com outras notícias. Notícias de crimes hediondos, notícia de pessoas fazendo mal, de guerras. E essa semana teve um acontecimento, né, que me chamou muita atenção. E não é nenhum crime, assim, premeditado. É premeditado, mas, assim, não é um crime hediondo. É hediondo para mim, mas, assim, na classificação, não seria colocado como um crime hediondo. Um homem atropelou e matou 2 meninas de 18 anos, que voltavam de uma comemoração porque elas tinham conseguido o primeiro emprego. E elas estavam atravessando na faixa de pedestre. E aí a gente vê esse mundo irresponsável, impulsivo. A gente vê esse mundo onde as pessoas são completamente indigentes. São pessoas que não prezam por nada. Elas fazem as ações e depois vê o que vai acontecer. E aí eu fiquei pensando, como eu gostaria que fosse o meu Salvador. Alguém que fosse capaz de mudar essa realidade da natureza humana. E, às vezes, eu tenho a impressão de que muitas pessoas gostariam que Deus fosse impulsivo também. Que Deus fosse violento. Que Deus fosse igual ao ser humano. Mas, pela infinita graça e pela essência de Deus, Ele não é assim. Ele é um Deus santo. E para nós iniciarmos a mensagem, depois dessa reflexão que eu fiz, eu vou passar para os irmãos, né, sobre o que eu vou falar, porque eu tenho esse costume. E nós vamos meditar sobre essa verdade poderosa, né, da fé cristã, que é a santidade de Deus revelada em Jesus Cristo. Para isso, nós vamos abordar 8 pontos. Na verdade, são 7. Não, são 8. São 8. E, quando chegar no 8, os irmãos já sabem que está acabando. Então, o primeiro ponto é, o que é santidade e o que significa ser santo? O segundo ponto é a santidade de Deus e a separação causada pelo pecado. O terceiro é a imensidão da santidade de Deus ilustrada pelo universo. O 4, Jesus como o santo sacrifício que nos reconcilia com Deus. O 5,
Porque Jesus é a fonte da santidade. 6. O chamado à santidade como estilo de vida. O 7. A paz que resulta de uma vida santa. E o 8. O convite a viver uma vida santificada por meio de Cristo. Amém? Então vamos iniciar. Então, todo mundo com as suas Bíblias abertas. Para quem está no celular, a versão que eu vou utilizar é a nova versão internacional. Então, é a nova VI, ok? Então, todo mundo me acompanhando aqui. Então, o que é santidade? O que significa ser santo? No dicionário, a palavra santo significa essencialmente puro, perfeito, digno de respeito e reverência, inocente, divino. Então, essa é a classificação que a gente tem baseada nessa palavra e no seu significado. Mas a santidade de Deus vai muito além dessas definições que a gente tem. Então, ele não só tem a ausência de pecado, tá? Mas é a plenitude do bem, da verdade e da perfeição. Então, Deus, na sua essência, ele é puro, ele é perfeitamente puro, ele é perfeitamente digno, ele é perfeitamente perfeito, né? Aí é um pleonasmo, perfeitamente perfeito, né? Então, Deus não fala verdades, Deus é a verdade. Deus não faz justiça, ele é a justiça. Deus não tem atos de pureza, mas ele é puro. Então, vamos ler lá o texto que serviu de base para essa mensagem, que fica em Isaías 6:3. Isaías 6:3. E proclamava-os uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Amém? Então, não é à toa que é falado 3 vezes. 3 vezes porque santo é Deus, santo é Jesus, santo é o Espírito Santo. Ó, Espírito Santo. Então, o que isso traz? É a visão da plenitude. Então, Deus é santo, 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 perfeito. Não existe nem nada que possamos indagar, tirar o mérito da santidade de Deus. Então, ele é o nosso Deus santo. E é incrível, porque eles não falam assim, ó, amoroso, 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 poderoso, poderoso, poderoso. Mesmo Deus sendo poderoso, mesmo Deus sendo amoroso. Mas eles vão falar que Deus é santo. Por quê? Porque é a essência dele. E aí, quando eu falo isso, irmãos, é para a gente ter a certeza da diferença entre nós e Deus. Nós não podemos falar que somos santos como Deus é santo, porque ele é o único que é santo. Eu tenho imperfeições, eu sou humana, eu sou corruptível, eu um dia vou morrer, se Jesus não voltar, vou morrer. Então, eu não tenho essa essência, essa virtude, esse atributo. Quem tem esse atributo é Deus. E Jesus, o que ele é? Deus também, porque ele está na triunidade. Então, quando nós falamos sobre a santidade de Deus, é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um Deus pleno e perfeito, puro e digno de referência, porque ele não é como nós somos. Amém? 2. A santidade de Deus e a separação causada pelo pecado. Vamos ler Romanos
3, 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, desde a queda de Adão, a humanidade está separada de Deus. Deus, ele não fez coisas imperfeitas. Deus fez coisas perfeitas. Ele fez o mundo perfeito, o universo perfeito, o ser humano perfeito. Mas, por conta do pecado, nós nos tornamos imperfeitos. Então, quando nós nos colocamos na presença de Deus, do Deus Todo-Poderoso, a santidade dele é tão perfeita que nós não aguentamos. Por quê? Porque o pecado não pode permanecer onde a presença de Deus está. Então, foi isso que aconteceu com Moisés, porque ele não conseguiu ver a face de Deus. Foi por isso que Isaías clamou: ai de mim, estou perdido, né? Ao ver a glória de Deus. Foi isso que aconteceu com João, que caiu como se fosse como morto, né? Quando viu Cristo glorificado, lá em Apocalipse 1:17. Então, o pecado nos separou do perfeito, nos tornou imperfeitos, nos tirou aquilo que Deus fez, a sua semelhança. Então, nós perdemos isso. E o pecado nos afasta. E aí eu vou usar um exemplo que a santidade de Deus, ela é incomparável, é imensurável. Mas assim, eu fiquei pensando, como é que eu vou retratar isso? Aí eu dei uma de João, sabe, lá quando ele está na ilha de Patmos, e ele precisa falar como é que é a cidade santa. Então eu vou usar um exemplo para vocês que vai no absurdo. Tá certo? Mas é uma coisa que a gente consegue visualizar. Nós vivemos na Terra. A Terra tem um diâmetro de 12 mil e alguns quebrados de quilômetros, tá? E nós estamos no Sistema Solar. Nós somos o terceiro planeta do Sistema Solar e Júpiter é o quinto. E dentro de Júpiter cabe 1.321 terras. Ok? Estão acompanhando? Tá bom assim? Conseguiu acompanhar. Júpiter cabem 1.321 terras. Já o Sol, que é a nossa estrela, que os planetas orbitam, dentro do Sol cabem 1.000 Júpiters. Acompanhou? Então, são mais de 1 milhão de terras que cabe dentro do Sol. Agora, você imagina, nós temos um telescópio lá no espaço chamado James Webb. E ele consegue ver só 4% de todo o universo. Porque o que nos é visível no universo, os planetas, as galáxias, os asteroides e todas as massas estelares e tudo mais, é só 4%. Porque, veja, tem uma massa, né, uma massa escura, geralmente quando a gente vê, né, nos filmes ou nos vídeos que passam da NASA, tem uma massa escura onde os planetinhas estão todos lá, as galáxias todas estão posicionadas. E essa massa, né? O que é? Então, essa parte visível é apenas 4%. Então, quando a gente vai comparar a santidade de Deus com a nossa justiça, é mais ou menos como se eu tivesse um punhadinho de areia aqui. Ó, irmãos, é imensurável, tá? A gente não consegue comparar, é só para a gente ter uma ideia. É como se eu tivesse um punhadinho de areia aqui e a imensidão da santidade de Deus fosse o universo. Vocês conseguem comparar? A nossa justiça é um punhadinho de areia,
perto da imensidão de Deus. Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor Jesus, quando nós nos colocamos na presença de Deus, do Deus Santo, do Deus Filho, nós temos que ir como, irmãos? Nós temos que ir com temor, tremor. Nós temos que ir com o quê, irmãos? Com reverência. Nós temos que nos colocar de que forma na presença do Senhor? Nós temos que nos colocar como realmente servos, como aquele punhadinho de areia, mediante a essa santidade que é Jesus Cristo. E Jesus, como eu disse para os irmãos, é o Deus Filho. E como Deus não ignora o pecado, não é porque Ele nos criou que Ele vai ignorar o que nós fizemos, certo? Ele tratou o pecado com seriedade. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. O próprio Deus, que era um cordeiro imaculado. Vamos ler lá em 1 Pedro 1, versículo 18 e 19. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado a vocês. Eu li até o 20. Então, Jesus Cristo, Ele era o próprio Deus que se encarnou como humano nessa terra, como filho do homem. E nele não se encontrou nenhum pecado, né? Como nós vemos também em Hebreus 4:15. Vamos lá, irmãos? Vamos folhear a Bíblia aí. Vamos achar Hebreus 4:15, que diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E hoje nós estudamos sobre isso na escola bíblica, não foi? Nós estudamos sobre o batismo de Jesus. E Jesus foi batizado sem ter do que se arrepender, porque ele não conheceu o pecado. E na cruz, o santo se fez maldição por nós. Por quê? Porque antes, na primeira aliança, eram feitos os sacrifícios de animais para trazer a purificação do povo. E era um sacrifício incompleto. Tinha que ficar fazendo, sabe? De tempos em tempos, tinha que fazer aquele sacrifício para que houvesse a purificação. Mas Jesus Cristo, Ele é santo, Ele é imaculado, Ele é perfeito. Então, para que o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício que nos traz a paz, o sacrifício que realmente nos salva, o sacrifício que realmente nos santifica, o sacrifício que realmente nos purifica, tinha que ser de alguém que não tivesse experimentado pecado e que fosse perfeito, porque o cordeirinho lá não era perfeito, né? Então Jesus, Ele se faz maldição por nós, e em 2 Coríntios 5:21, nós temos: Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, foi a santidade de Jesus que tornou o sacrifício suficiente. E por quê? Eu já disse, né? Porque
Ele é Deus conosco, assim como está em Mateus 1:23. E agora a gente vai ler lá João 1, do 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo, né? Ele estava com Deus e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Amém? Então, alguma dúvida de que Jesus é Deus? Não, né? Então, ele é o Deus conosco. Ele é a própria santidade encarnada. Por isso que não devemos ignorar nem menosprezar a sua santidade. Sim, Jesus ele veio como servo. Ele morreu por nós, ele se fez pecado por nós. Porém, a gente não pode esquecer que ele é Deus e de Deus não se zomba. Precisamos entender que Deus, ele é santo e justo. Amém? Então, por que Jesus é a fonte da santidade? Vamos voltar lá para Isaías 9, versículo 6. Em Isaías 9:6, a gente tem um retrato completo de um Messias santo. Um menino nos deu. Então, aí mostra a humanidade de Jesus. Jesus, ele nasceu como qualquer um de nós, mas viveu sem pecado. Ele mostrou que nessa profecia, né, traz o que para nós? Que é possível viver em santidade. Porque Jesus nasceu aqui na terra como um menino, viveu todo aquele tempo de carpinteiro, até os 30 anos, e não experimentou o pecado. O Filho se nos deu. Ele é uma dádiva, ele é um presente. Deus nos deu o Filho. A santidade de Jesus é um presente para nós. É uma oferta. E é a redenção dos nossos pecados. Sem esse presente, né? Nós íamos ficar sem vida. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, ou Deus poderoso, como está na NVI. Mostra a sua divindade, ou seja, Jesus é Deus. Sua santidade é eterna, perfeita e transformadora. Ou seja, bem melhor do que eu criar um Deus aqui para ser o meu salvador. Porque eu vou usar o quê? Eu vou usar as minhas ações como parâmetro para criar um Deus. Mas Deus, em sua infinita presciência, poder, pureza, ele não é como o ser humano quer que seja. E ele se revela nessa santidade para nos mostrar o que é certo e o que é bom. Amém? Quarto, Pai da eternidade. Ele é santo desde a eternidade passada até a eternidade futura. Então, Deus não muda de acordo com a estação, o humor ou as circunstâncias. Sua santidade, ela é imutável. Não tem como mudar. Deus é sempre santo, sempre foi, sempre será. E ele é santo. Príncipe da paz. Esse é o resultado da santidade. Jesus nos reconcilia com Deus e nos dá a paz verdadeira, aquela que nasce de uma vida
purificada. E agora, irmãos, nós vamos ler um salmo muito lindo. Vou convidar todo mundo para abrir suas Bíblias aí. Nós vamos ler o Salmo 85. Pronto? Amém? Ixi. Salmos 85. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retirastes todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador. E desfaz o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongará a tua ira por todas as gerações? Acaso não renovará a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostre-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele, e preparará o caminho para os seus passos. Amém? Isso lembra vocês alguma coisa? Esse é um salmo messiânico. Ele fala de João Batista, ele fala da salvação, ele fala desse encontro entre o amor e a fidelidade, a justiça e a paz. Quem que é justiça e paz? Jesus Cristo na nossa vida. Ele é a nossa salvação. É por ele que nós encontramos a justiça, é por ele que nós somos justificados, é nele que nós somos santificados, através do seu sangue, do seu sacrifício, do amor de Deus, de tal maneira que deu seu único filho para nos salvar. Então, irmãos, ele é o nosso reconciliador, é ele que nos traz essa verdade, onde a justiça e a paz se beijam. Amém? Então, esse é o chamado à santificação como um estilo de vida, que é o sexto ponto. Jesus não veio apenas para morrer por nós, mas ele veio para mostrar como viver. Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. A santidade que antes parecia inalcançável, a gente não tinha como alcançar, agora é possível através dele. E nós devemos buscar a santificação. Nós devemos, em tudo, agir como Jesus agiu. Porque ele é o nosso exemplo maior. Ele fez tudo por nós, ele já fez o trabalho difícil. Então, nós temos que seguir a sua palavra e os seus ensinamentos. E lá em Filipenses 2:8, que a gente leu também lá na escola bíblica, irmãos. Vamos lá? Filipenses fica depois de Gálatas, é isso? É? Depois de Efésios, né? Isso aí, irmãos, que bom. 2:8. Diz lá, ó, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente ao Pai em
Em tudo ele foi obediente. Ele fez a sua obra, ele era Deus. Ele precisava se batizar, irmãos? Não. Ele precisava curar? Não. Ele precisava morrer pelos nossos pecados, se a gente for pensar na sua divindade? Não. Mas em tudo ele foi unânime com a vontade do Pai. Então, irmãos, a santidade de Jesus também não se limitava a uma pureza. Ela se manifestava totalmente aonde? Na vontade, em fazer a vontade do Pai e ter ações de santidade, ter ações de santificação. E se a gente quer viver uma vida santa, nós precisamos obedecer. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Mesmo que seja difícil, mesmo que o mundo esteja contrário e mesmo que doa. Em 1 Coríntios 6, 19, nós vamos encontrar lá no texto. Vamos lá, irmãos. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Hoje a gente aprendeu que o batismo é como um casamento. Você faz uma aliança, não dá para ficar... eu aceito Jesus, Jesus é meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, mas eu não quero me comprometer, né? Eu não quero. Eu quero ficar do jeito que tá, né? Não quero casar. A gente vai vendo aí, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Não, o batismo é um ato público que mostra: eu tomei uma decisão. Agora eu quero mostrar que eu tenho comunhão com Deus, que eu sou a noiva de Jesus Cristo, que nele Ele habita no meu coração. A sua presença me santifica. E eu quero fazer a vontade do Pai. É isso que o batismo significa. Então, se nós que somos o templo do Espírito Santo, e onde diz que Deus toca é santo, desde o sábado que foi santificado, né? Deus santificou, desde da terra onde tinha a sarça que queimava, mas não se consumia, que era um lugar santo, porque a presença do Senhor estava lá, desde o sumo do santíssimo lugar, onde estava a Arca da Aliança, que era um lugar santo, né? Onde a presença de Deus está, é lugar santo. Se nós somos templo do Deus Espírito Santo, o que nós temos que ser? Santos. Nós temos que fazer a vontade do Pai, nós temos que ser obedientes, nós temos que andar sem mácula e nós não podemos sujar esse templo, macular esse templo. Com as nossas ações, com o jeito da gente falar, com o jeito da gente agir. Nós não podemos, porque Deus é santo. E onde Ele habita, o pecado não pode habitar. Aí você fala: Raquel, é muito pesado para mim. Eu não vou conseguir. Na Bíblia diz assim, irmãos, que sem a santificação ninguém vai. O que você não conseguir, Deus vai suprir. Mas Ele é o exemplo e Ele conseguiu. Então, todos os dias nós devemos nos santificar. Então, você carrega a presença do Santo. Viva como Jesus, santo, obediente e separado. A gente não pode ser igual àquele exemplo que eu dei do início. Um mundo onde ninguém respeita ninguém. Um mundo onde se mata por motivo fútil. Onde as pessoas são irresponsáveis. Onde as pessoas fazem o que elas querem sem olhar a quem. Então, nós temos que ter Jesus como exemplo e sermos santos como Ele é santo. Amém?
E o resultado disso é a paz, né? O que resulta de uma vida santa é a paz. Então, para nós vivermos em paz, nós precisamos nos santificar, nos abster de toda imoralidade, de toda procrastinação, de toda murmuração e de pegar problemas com as nossas próprias mãos, porque isso vai tirar a nossa paz. Então, em Romanos 5:1 lembra: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E para nós concluirmos, irmãos, a santidade como caminho para ver Deus. Eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia também, em Hebreus 12:14. E aí a gente vai ver aquele texto que eu acabei de citar agora. Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, qual que é o caminho para a gente ver Deus? Pela santificação. Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Bem-aventurados que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, você quer ver Deus? Você quer estar na eternidade com Deus? Então, tem que se santificar. Por último, irmãos, Jesus Cristo, o Santo, desceu à terra para purificar cada um de nós. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o príncipe que reina em corações santificados. Hoje, Ele me convida e te convida. Seja santo, venha, receba minha santidade. Seja como templo consagrado, puro, cheio da presença de Deus. Não desperdice essa chance. Viva para Ele, viva nele e viva por Ele. Amém?